Eu sou José Carlos, do curso de Gemologia e Identificação de Pedras, ou de Gemas Preciosas. Bem, nós fizemos uma atualização no nosso curso. O nosso curso até então era um e-book, a qual tinha e tem muitas informações, a qual ainda dispomos no curso, porém nós fizemos uma atualização com videoaulas explicativas passo a passo. Explicamos detalhadamente, com figuras, com imagens, sobre como identificar uma pedra. Então nós fizemos essa atualização com 23 videoaulas, mais algumas referências, mais algumas dicas com e-books, e acrescentamos também mais algumas informações em relação a como você poderá ter mais informações a respeito de gemologia e identificação. Colocamos mais 4 e-books de brinde para você que quer se aperfeiçoar. Bem, na sequência dessa aula nós vamos colocar um resumo sobre todas essas videoaulas a qual nós dispomos no curso. Nós fizemos um resumo, então fique à vontade, veja esse resumo e tome a melhor solução para você. Caso você queira participar com a gente desse curso, seja bem-vindo. Então continue conosco e veja esse resumo. Tenho certeza que você vai se apaixonar por gemologia como nós o somos. Um abraço e até o curso. Olá! Se você sempre teve a curiosidade em conhecer sobre gemologia e pedras preciosas e sua identificação, se você quer iniciar um negócio lucrativo na compra e revenda de pedras preciosas, ou mesmo por hobby, você sempre teve a curiosidade em conhecer mais sobre gemologia e saber mais sobre as lindas pedras preciosas, você está no lugar correto. Bem, eu sou o José Carlos, do curso básico de gemologia e identificação de pedras preciosas. Bem, o que eu vou fazer agora nesta pequena videoaula é fazer um apanhado geral sobre tudo que você vai aprender e com certeza de uma maneira muito simples, pois o nosso curso ele contém um e-book de aproximadamente 100 páginas e mais umas videoaulas esclarecendo ponto a ponto de como você pode identificar as pedras preciosas. E mais algumas aulas bônus, mais algumas dicas, ou seja, um material riquíssimo para você que pretende se ingressar ou por curiosidade saber mais sobre as pedras preciosas. Nessa primeira aula, vamos conhecer sobre a estrutura interna da Terra, como que foram formadas e qual a porcentagem desses minerais na face da Terra. Nós vamos falar um pouco sobre gemologia, nós vamos falar um pouco sobre mineralogia e nós vamos esclarecer muito sobre a gemologia, que é o estudo das pedras preciosas. Bem, nesta sequência, nós vamos explicar também sobre os sistemas cristalinos. O que são? São os estudos referentes de como as pedras foram formadas na natureza, cada uma com sua característica. E nós vamos falar sobre os 7 sistemas em que foram formadas as pedras preciosas, as pedras que é fruto do estudo da gemologia, que são o sistema cúbico, tetragonal, ortorrômbico, hexagonal. Nós temos o sistema trigonal, o monoclínico, o triclínico, e vamos falar também sobre calorimetria, o que é a ciência que estuda quanto à investigação das cores pela percepção do ser humano. Então nós vamos fazer um apanhado muito legal sobre isso. Vamos falar sobre as cores, as características das cores de uma gema. Nós vamos falar aqui sobre a dureza de uma gema, também muito importante na identificação das pedras preciosas. Nós vamos falar sobre a densidade relativa
os métodos usados para calcular passo a passo a densidade relativa de uma pedra. Nós vamos falar sobre as características ópticas, que é o pleocroísmo. Nós vamos falar sobre os minerais monorrefringentes e birrefringentes, de uma maneira muito simples de se entender. Nós vamos falar sobre a clivagem das pedras, vamos falar sobre a transparência, quando uma pedra é translúcida e quando ela é opaca. Depois nós vamos falar sobre os grandes grupos das pedras. Tem o grupo do berilo, nós temos o grupo do corindon ou corindon, depois nós temos o grupo das turmalinas, que é muito grande, os tipos de turmalinas, o grupo dos quartos, muito importante, porque ele detém uma porcentagem grande na face da Terra. Nós vamos falar sobre todos os minerais do grupo do quartzo, a irradiação do quartzo, como que ela é feita. Vamos falar sobre a espécie de calcedônia, que é o jaspe, que é o mais importante e mais conhecido. Vamos falar sobre opala, vamos falar sobre peridoto. E, numa segunda parte aqui, nós vamos falar e esclarecer de uma forma muito didática os instrumentos usados para a identificação de uma pedra preciosa. Ou seja, os instrumentos mais simples e os instrumentos menos conhecidos. Nós vamos falar aqui sobre os livros importantes da gemologia e nós vamos falar sobre, primeiramente, sobre as lupas. A lupa 10 vezes é uma das mais importantes usadas na gemologia para identificação. Depois nós vamos falar sobre o microscópio, que já tem amplia uma pedra em até 180 vezes. Nós vamos falar sobre o refratômetro, que ele mede o índice de refração de uma pedra, muito importante também. Nós vamos mostrar todo explicando como que funciona e como que você vai utilizá-lo. Nós vamos falar sobre o dicroscópio, também importante. Nós vamos falar sobre o polariscópio e vamos falar sobre o espectroscópio. Todos esses equipamentos usados para a identificação de uma pedra preciosa. E por aqui vai, vamos esclarecer o que é a diferença entre fluorescência e fosforescência. Como identificar uma pedra que tem essa característica nela. Por fim, uma aula também bônus sobre os tipos de imitações existentes entre as pedras preciosas. Bem, você é o nosso convidado especial, está aqui a base do curso, porém temos muito mais informações que é na primeira parte do curso, que é o e-book, e essa é uma parte muito prática, muito importante, que temos certeza que você vai entender muito bem, de uma forma muito simples. Você é o nosso convidado especial, seja bem-vindo ao nosso curso, se matricule e comece já a adquirir esse conhecimento, que com certeza vai fazer muita diferença no seu conhecimento e na sua vida. Um abraço e até o curso. Até mais.